versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Amém? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção e tome posse. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus não está falando apenas do relacionamento entre marido e mulher, entre homem e mulher. Deus está falando acerca de todas as coisas, porque se você continuar a leitura, você vai ver Deus falando acerca dos peixes, falando acerca da natureza, falando acerca de todos os seres viventes. E Deus está dando não apenas para Noé, mas para a sua família, a bênção da frutificação e a bênção da multiplicação. E quantos aqui querem sair nesta noite com a bênção da frutificação e a bênção da multiplicação nas suas mãos? Quem quer? Eu vou ler de novo e eu peço que você leia após mim. Vamos lá? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Amém? Por favor, coloque a palavra aberta sobre o teu assento, leve a tua mão à altura do seu coração, feche os teus olhos e vamos falar com Deus agora. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome nesta noite, e cada vida que aqui se faz presente veio buscar mais da tua palavra, veio buscar a tua unção, veio buscar o teu poder e principalmente a tua presença gloriosa. Mas, meu Deus, está escrito que onde dois ou mais se reúnem em teu nome, ali o Senhor se faz presente, ali o Senhor ouve o clamor e a oração do teu povo, e ali o Senhor manifesta o teu poder. Por isso, Deus, abre as janelas dos céus agora sobre esta igreja, veja o que cada pessoa precisa receber agora, e comece a contemplar o pedido, o clamor de cada homem, de cada mulher, enviando uma palavra revelada pelo teu Espírito Santo. Que todo o meu eu diminua agora, e que o Senhor cresça e apareça neste lugar, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor. E se você pode, vamos aplaudir ao dono desta palavra, ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu lugar. Diante da falta de algo, diante da crise, de momentos difíceis, a reação do ser humano é economizar. É dizer: poxa vida, a situação ela está tão apertada, mas tão apertada que eu não posso mais continuar gastando ou investindo da mesma maneira que eu gastava, que eu investia. Aquele que gosta, por exemplo, de ir em um rodízio de pizza, já não vai mais tanto. Aquele que gosta de ir numa churrascaria, já não vai mais tanto. Aquele que gosta de fazer um passeio, sei lá, na praia e pegar um jet ski, quem sabe, andar numa lancha, já não vai. Por quê? Porque diante da crise, diante da situação difícil, a pessoa começa a pensar com o bolso e começa a dizer: a situação não está tão boa. A empresa está mandando funcionários embora, já cortou a hora extra, a situação no país não está lá tão boa assim como eu gostaria, então é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Só que Noé, ele vai ir totalmente na contramão disso, porque Noé acreditou no Deus que primeiramente salvou a sua vida, e salvou também a vida da sua família. Ele acreditou que o Deus da salvação
seria também um Deus provedor, e que mesmo que ele tivesse acabado de sair da arca, e quando ele saiu da embarcação após o dilúvio, o que tinha na terra, minha gente? Tinha emprego? Não tinha agricultura, não tinha pecuária, não havia absolutamente nada. E diante do nada, sabe o que Noé fez? Ele abre a arca, pega alguns animais e apresenta em sacrifício, em holocausto, ao Deus vivo e poderoso. Deus recebe o sacrifício de Noé com aroma suave em suas narinas, e o próprio Deus, em seguida, vai liberar esta bênção que nós acabamos de ler. Qual bênção? Da frutificação e da multiplicação. Por que que esta bênção chegou na vida de Noé? Primeiro, porque, acima de tudo, ele confiava em Deus. Acima de tudo, ele foi obediente e fiel a Deus. E ele sabia que o seu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor, não iria deixar faltar nada, porque tudo aquilo que Noé precisasse, Deus estaria entrando com providência. E se nós olharmos ao longo da palavra, nós vamos ver isso algumas vezes. Por exemplo, Jacó, ele saiu de casa, desculpe falar assim, mas com uma mão na frente e outra atrás, porque o irmão mais velho dele disse: se eu te ver de novo, eu te mato. Como é que ele vai sair de casa? Imagina só, você tem que fugir da tua residência. O que é que você vai pegar? A casa está pegando fogo. O que é que você pega? Pastor, é a roupa do corpo e olha lá. Talvez um documento aqui que seja. A única coisa que Jacó conseguiu pegar foi uma botija de azeite. Ele sai com a roupa do corpo, ele não tinha nem travesseiro para dormir à noite. Você vê, quando você vai na rodoviária, as pessoas vão fazer uma viagem de 3 horas, 5 horas, 8 horas de ônibus. Na rodoviária é comum você ver os passageiros com uma almofada. É verdade ou não é? Aquela almofada de pescoço. O Jacó nem almofada tinha. No meio do deserto ele está cansado, está com sono, e ele decide tirar um cochilo. Onde é que ele vai dormir, minha gente? No chão. E o travesseiro dele será o quê? Uma pedra. Mas diante daquele deserto, e diante daquela situação precária que Jacó está enfrentando, ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Abra comigo, por favor, a palavra, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Versículo de número 11. Gênesis 28, verso 11. Amém? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você consegue visualizar esta cena? Anjos subindo e descendo por essa escada. E eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. Quando Jacó, ele teve esta visão, ele teve esta revelação, ele disse: rapaz, este lugar é a porta do céu, este lugar é a casa de Deus, Deus está neste lugar, e eu não sabia disso.
E ele desperta do seu sonho, entendendo que tudo aquilo que ele precisasse, daqui para frente viria das mãos de Deus. Que tudo aquilo, toda a necessidade que ele tivesse, daqui para frente desceria por essa escada. Porque os anjos estarão subindo, levando a oração de Jacó, mas estarão descendo, trazendo a vitória que ele precisa. Ele compreende isso. E diante agora desta revelação, ele se levanta, versículo 18, ele se levanta pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Por que ele derramou o azeite? Porque era tudo que ele tinha, era a única coisa que ele tinha. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Um outro dia a gente fala com detalhes sobre isso. E Jacó fez um voto. A palavra voto, ela pode ser traduzida também por aliança. E quantos aqui têm um voto com Deus? Quantos aqui têm uma aliança com Deus? E a aliança de Jacó foi a seguinte: se Deus for comigo, você acredita que Deus é com você? Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Até aqui, Deus era Deus de Abraão e de Isaac, não era ainda Deus de Jacó não. Por acaso, o Jacó está pedindo luxo? O que ele está pedindo, minha gente? Necessidades básicas. O que ele está pedindo? Vestes, pão, paz, segurança. Eu sei que os dias são difíceis, mas você tem pão para comer? Você tem vestes para vestir? Eu sei que os dias são difíceis, mas você se sente protegido debaixo das asas de Deus? É por isso que eu posso levantar as minhas mãos e dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu provedor, e eu sei que tudo o que eu preciso virá desta escada. Jacó, ele havia tido um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, e agora ele, assim como Noé, ele vai entender que tudo o que ele precisar virá das mãos fortes e poderosas do Senhor. Diga isso: tudo o que eu preciso, mas diga com vontade, tudo o que eu preciso tem no estoque de Deus. Você precisa de paz? Precisa de paz? Então receba a paz que excede todo entendimento. Você precisa de saúde? Porque Ele é o Yahvé Rafá, Ele é o Deus que te cura. Você precisa de um emprego? Precisa ser honrado por Deus nesta terra? Então receba, porque Ele também é o Yahvé Jiré, Ele é o Deus provedor. Se você precisa de amor, sinta o abraço do Espírito Santo, sinta o Consolador te envolvendo. Tudo que nós precisamos está no estoque dos céus. Nunca alguém vai pedir alguma coisa para Deus e Deus vai responder dizendo: peça outra coisa, porque isso eu não posso fazer. Nunca isso aconteceu e nunca isso acontecerá. Pede outra coisa, porque isso aqui eu não tenho. Só que para ter acesso a esse estoque, eu preciso compreender alguns detalhes. O Noé, antes dele receber a bênção da frutificação e da multiplicação, primeiro, ele viveu a experiência da salvação. Antes de receber a bênção da prosperidade, ele viveu a experiência primeiro da salvação. Imagine só, Deus olha para a humanidade, e Deus coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: a raça humana é só má. Os pensamentos do homem são pensamentos cruéis, e o pior é que ele não melhora. Eu me arrependo de ter criado a raça humana.
Imagine o próprio Deus dizendo isso. Abre comigo, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 5. Gênesis 6, verso 5. Está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Espera aí. Quem havia pecado, minha gente? Quem? O homem. Mas aí Deus olha e diz: quer saber, eu vou acabar com tudo. Eu não vou acabar só com a raça humana, eu vou acabar também com todo animal. Eu vou acabar com a fauna e com a flora. Eu vou destruir tudo. Deus não poderia simplesmente dizer: eu vou acabar com o homem, mas vou deixar os macacos viverem aí. Não poderia ter dito isso? Eu vou acabar com os homens, mas eu vou deixar as aves, os animais que se rastejam. Ele não poderia ter feito isso? Ter dito isso? Sim ou não? Mas ele disse: já que o homem não presta, então eu vou acabar com tudo. Sabe o que eu entendo? Que tudo que ele fez é para nós. Se nós não dominarmos aquilo que ele fez, não tem razão de existir. Então, se eu vou tirar o homem, não há razão de existir esse mundo tão perfeito. Quem está entendendo isso, diga amém. Talvez você olhe e ouça o pastor falando desse mundo tão perfeito e diga: ô pastor, o mundo é tão pecaminoso, é um lugar mais feio que o outro. Aqui na Paraíba eu não conheço ainda o nome dos lugares, mas eu já fui em cada lugar bonito aqui. Tem ou não tem uns lugares bonitos? No Rio de Janeiro, alguém aqui já foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro tem um lugar chamado a Serra das Araras. Já foi lá? Já passou por lá? É bonito ou não é, irmão? Eu passo de carro lá de vez em quando. Quando eu passava de carro lá, eu parava o carro só para ficar olhando aquela natureza. Perfeição de Deus. Perfeição de Deus. Eu sou meio doido, sabe? E eu tive o privilégio de fazer um voo de asa delta no Rio de Janeiro. Lugar lindo. Lugar maravilhoso. Muitas comunidades, sim. Muitos muros pichados. Muitas coisas feias, sim. Mas ainda tem muito lugar bonito na terra hoje. Tem ou não tem? Tem muita praia linda e maravilhosa aqui no estado da Paraíba. É verdade ou não é? Eu não conheço ainda. Vou conhecer, talvez. Se hoje existem lugares lindos e maravilhosos ainda, mesmo com a maldade no coração do homem, imagina nos dias de Noé. Se abrir a janela da sua casa, você ficava maravilhado. Era um cenário mais bonito do que o outro. Quem está entendendo e concorda comigo, diga amém, Jesus. E Deus está olhando para toda aquela beleza, toda aquela obra que Ele disse ser boa, e Ele está dizendo: se o homem não vai viver nela, então não tem por que ela existir. Quando eu começo a compreender isso, eu olho para você e eu digo isso com autoridade: nós temos que tirar o pensamento de miséria da nossa mente. Porque tudo que está na terra que Deus falou que é bom, Ele criou para nós. E às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: não, para ser salvo tem que ser humilde. Amado, humilde é uma coisa, miserável é outra. É verdade ou não é? Até porque tem muita gente que não tem onde cair morto, mas que não é humilde. É verdade ou não é, minha gente?
Então uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ter um espírito de miséria, ter uma visão de miséria. Não. Quando eu olho para isso, sabe o que eu entendo? Que Deus tem o melhor para todos nós. Você pode bater no peito e dizer: eu sei, e eu acredito, por isso eu determino, Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha vida. Quem concorda comigo, diga amém. Deus está determinado: vou acabar com tudo. Aí de repente, Deus olha novamente para a terra e ele vê um camarada que chama a atenção dele. Quem é que Deus vê? O Noé. Minha gente, se coloque nessa história. Noé conseguiu fazer com que Deus mudasse uma sentença. A atitude de Noé, o modo de vida que Noé tinha, fez com que o próprio Deus que falasse: eu vou destruir, pensasse duas vezes e dissesse: não vou destruir não, vou dar mais uma chance. Vou criar uma estratégia para que aqueles que acreditarem nessa estratégia, esses serão salvos. Noé fez com que Deus procurasse um jeito para salvá-lo. Você consegue imaginar isso? Deus parar o que ele está fazendo, e por causa de um homem, ele ser movido a criar um meio de salvação para todo aquele que crer. Noé vai ser zombado? Vai. Quando ele ouviu o plano de Deus e decidiu obedecer, ele vai ser zombado? Vai ser escarnecido? Sim. Por anos. Mas ele vai se manter ali fiel. Enquanto muita gente dizia: não vai chover não. Enquanto muita gente dizia para Noé: Noé, você está louco, você está trabalhando em uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Ele continua ali fiel, porque quem havia dado a medida foi Deus. Quem havia dado todas as estratégias foi Deus. Ele sabia: não, eu sei quem é que está falando comigo todo dia. Eu sei. O tempo vai se passar e a promessa vai se cumprir. E para a glória de Deus, ele e os seus filhos vão entrar dentro daquela embarcação. A primeira experiência que Noé vai ter é a experiência da salvação. Acredite nisso, querido. Deus, ele quer te dar tudo do bom e do melhor. Mas não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Eu preciso estar dentro da arca. E quem a arca representa para nós, minha gente? Jesus. Só que aí eu volto no início da mensagem. Quando Noé sai da arca, o que é que tem no mundo? Nada. Lama para todos os lados. Ele sai, se ele quiser tomar um vinho, ele vai ter que plantar a vinha, esperar crescer para poder tomar. É verdade ou não é? Ele vai ter que cuidar dos animais para que os animais se multipliquem. Ele vai ter que começar tudo do zero. E diante de começar tudo do zero, o sentimento humano é o medo. Eu vou ter que começar tudo de novo. Ter que começar a trabalhar tudo de novo, vou ter que investir tudo de novo. E o sentimento é o medo. Ele tem alguns animais na arca. E ele pode pensar: eu vou precisar da carne deles. Eu vou precisar da pele deles. Mas ao invés disso, o que ele faz? Coloca tudo nas mãos de Deus. E eu digo não apenas os animais, como uma oferta que ele vai fazer. Eu digo, ele coloca a vida dele nas mãos de Deus. Se Deus criou um plano, se Deus criou uma estratégia para me salvar do dilúvio, com toda certeza, Deus também vai criar um plano e uma estratégia para suprir todas as minhas necessidades daqui para frente. Ei, o Deus que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, não enviou Jesus para morrer na cruz para te deixar ser envergonhado agora. É verdade ou não é? E sabe o que é interessante?
que esta bênção que Noé está recebendo, Deus havia determinado e liberado esta bênção desde o princípio de todas as coisas. Abre comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, verso 28. Desde o princípio da humanidade, Deus já havia liberado esta bênção. Gênesis 1, verso 28. Amém? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Com quem que Deus está falando isso? Com Adão e com a Eva, os embaixadores da humanidade, os representantes do ser humano. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Perceba isso. Deus criou tudo e depois cria o homem, e ao criar o homem do pó da terra, ele diz: eu estou te dando a unção para frutificar, eu estou te dando a bênção para multiplicar, eu estou te dando a permissão para que você sujeite todas as coisas, para que você domine sobre todas as coisas. Infelizmente, alguns de nós, alguns da humanidade, ao invés de dominar, estão sendo dominados. É verdade ou não é? Dominados pelo medo, dominados pelo governo, dominados pelo sistema, dominados pelo dinheiro, dominados pelas dívidas. Só que Deus não te chamou para que você fosse dominado, Deus te chamou para que você fosse um dominador. Esta bênção está com o homem desde quando ele foi criado. Eu estou dizendo que esta bênção já está com você desde o dia que você nasceu. Talvez você não tenha descoberto ainda como usar, mas vai descobrir e vai usar, porque a bênção da frutificação e da multiplicação já estava com Adão e com a Eva. Quando Deus começou o seu plano, tudo do novo, tudo do zero, tudo de novo, Deus fez questão de relembrar a Noé: esta bênção está contigo. Quando Deus começou o seu povo, novamente do zero, chamando um homem chamado Abraão, e ele vai começar um povo para dizer: esse povo é meu. Mais uma vez, ele vai confirmar dizendo: Abraão, a bênção da frutificação e da multiplicação está com você. Só que para ela fazer efeito, entenda isso por favor, vá lá, Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Abraão vai viver mais de 90 anos com a bênção da multiplicação e não sabe disso. Mais de 90 anos com a bênção da frutificação e não sabe disso. Gênesis capítulo 17, verso 1. Amém? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Olha a bênção da multiplicação aí. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 6, olha só: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Abrão,
Você quer a bênção da frutificação? Abraão, você quer a bênção da multiplicação? Primeiro, eu tenho que mudar o teu nome. Primeiro eu tenho que mudar a história da tua vida. Se você quiser essa bênção, primeiro você tem que andar na minha presença. E tem que ser perfeito, Abraão. Você tem que andar nos meus caminhos. Você não vai poder fazer o que você pensa que é o certo. Antes de você tomar qualquer decisão, você vai ter que pedir a minha orientação. Quem está entendendo, diga amém. Você quer a bênção da frutificação? Quer a bênção da multiplicação? Seja perfeito. Pastor, é impossível ser perfeito. Tente, se esforce. Morra perseverando. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Que a bênção da frutificação e da multiplicação ande nos caminhos de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque na verdade, esta bênção já está contigo. Ela já estava com Abraão. Só que por 99 anos, ele ainda não sabia. Essa bênção já está com você. E sabe por que eu digo isso sem medo de errar? Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 29. Gálatas 3, verso 29. Quem encontrou, diga amém. E se sois de Cristo, tem alguém aqui que é de Cristo? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se você é de Cristo, as mesmas promessas que estavam sobre Abraão, as mesmas heranças que ele deixou para Isaac, as mesmas heranças que ficaram para Jacó, essas heranças agora estão sobre a tua vida. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus não disse só para Abraão frutificar e multiplicar. Deus também disse para Isaac. Deus também disse para Jacó. E agora Deus está usando a boca dessa mula para falar com você. Você também vai frutificar. Você também vai multiplicar. Mas para isso acontecer, você primeiro tem que ser de Cristo. Como é que eu quero que Deus multiplique na minha vida? Como é que eu quero só a bênção de Deus e não quero que Ele seja o meu pastor? E não quero que Ele conduza os meus caminhos. Eu quero que Ele mude a minha história. Mas Ele vai mudar a minha história de dentro para fora. Enquanto Jacó, ele não disse que o Senhor será o meu Deus, enquanto ele não disse isso, ele continuou vivendo debaixo de miséria. Continuou dormindo com a cabeça sobre a pedra. Mas a partir do momento que ele disse, o Senhor é o meu Deus, a vida de Jacó começou a mudar. Diga para ele hoje, o Senhor é meu Deus. Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador.